Senador Suplicy, permita que eu Foi não. informe que aqui à nossa esquerda, os companheiros aéreos, a Graciela, inclusive, numa cadeira de roda, tudo na expectativa da votação da próxima terça. Eles ficarão de plantão aqui todo fim de semana, numa vigília que já estão há uma semana aqui no Salão Verde. Sejam todos bem-vindos e nós, no longo da sessão, falaremos da importância dessa mobilização nacional que vocês vêm fazendo há mais de uma década e que esperamos na terça-feira, mediante o documento encaminhado via LDO pela presidenta, projeto, seja votado e vocês possam, como eu disse ontem, voltar para as suas casas cientes do dever cumprido e vitoriosos. Custou, mas estamos chegando lá. Senador Suplicy, com a palavra. Quero também saudar todos os representantes da Aeros aqui e que eu tive a oportunidade de visitá-los e dar um abraço solidário a todos vocês e cumprimentar o senador Paulo Paim, que é um gigante aliado da luta das senhoras e dos senhores, e Vossa Excelência tem todo o meu respaldo e apoio nessa incansável luta de mais de 10 anos para que sejam reconhecidos os direitos de todos aqueles que trabalharam na Varig e nas demais empresas onde estão os aposentados do Aeros. E me contaram de quantos ao longo destes anos já se perderam, muitas vidas já se perderam, mas eles aqui, sobreviventes, continuam lutando pelos direitos que a eles próprios e às suas famílias precisam ser assegurados. Então, sou solidário às suas proposições e que sejam tomadas as medidas, inclusive pela presidenta Dilma Rousseff, no sentido de finalmente se assegurar os direitos que lhes são devidos. Meus cumprimentos e meu abraço solidário a todos vocês. Quebrando o protocolo, o próprio presidente bate as palmas. Mas, presidente Paulo Paim, eu queria aqui dar uma notícia interessante que ocorre em 2 outros lugares do mundo. Vossa Excelência acompanhou que, como todos nós, o noticiário desses últimos anos na Espanha, onde, tal como no Brasil, movimentos sociais se fortaleceram, saíram às ruas e protestando contra o alto desemprego, as disparidades crescentes de riqueza e de renda, também contra a corrupção de diversas pessoas nos níveis de governo. E eis que destes inúmeros movimentos sociais dos últimos anos, aquelas pessoas se organizaram em torno de um partido que se denominou Podemos. E este partido finalmente começou a se organizar, a se formalizar como partido, elaborou um programa de governo que é o resultado de um processo de elaboração coletiva do programa do Podemos através de um método aberto e cidadão em que participam milhares de pessoas e partindo de uma proposta de um rascunho. O processo se constituiu em 3 etapas. Primeiro, debate e sugestões encaminhadas online, a título individual, através da internet, emendas coletivas nos círculos do chamado Podemos e o referendo online para cada uma das proposições. E eis que este partido, através de 6 linhas, especialmente de recuperar a economia, construir a democracia, conquistar a liberdade, construir a democracia, conquistar a igualdade, construir a democracia, recuperar a fraternidade, construir a democracia, conquistar a soberania e construir a democracia,
e, finalmente, recuperar a terra, construir a democracia e elaboraram um programa que agora está cada vez mais conhecido na Espanha. E o partido se organizou para, primeiro, participar das eleições para o Parlamento Europeu e conseguiu eleger 5 representantes. E agora se prepara e, nesse final de semana, há 2 finais de semana, se reuniram todos para formalizarem a sua participação nas próximas eleições espanholas. Pois eis que o jornal El País, da Espanha, mostrou um fenômeno simplesmente formidável, porque nas eleições gerais de 2011, por exemplo, o principal partido da Espanha era o PP, com 44,6%, o segundo, o Partido Socialista Operário Espanhol, 28,7%, outros 15,1% e outros mais baixos. E, pois bem, daí em agosto de 2014 é que se formou o PP. E nas pesquisas organizadas pelo Instituto relacionado ao jornal El País, eis que surgiu o seguinte: o Podemos se provocou um cisma sem precedentes na política espanhola, está em condições de saltar pelos ares do tabuleiro eleitoral, e a formação que é liderada por Pablo Iglesias, que poderá ser incluído na lista mais votada, e eis que, segundo um resultado da encosta Metroscópia do El País, eis que agora tem partidos como o PYD com 3,4%, o IU/ICV com 3,8%, outros em branco 18,2%, o PP, que em 2011 tinha 44,6%, baixou para 20,7%, e o Partido Socialista Operário Espanhol, estava com 28,7% em 2011, agora está com 26,2%, e esse novo partido Podemos, desde quando foi organizado, passou de 10,7% em agosto de 2014, 13,8% em outubro de 2014 e agora, em novembro de 2014, segundo a notícia de El País, está liderando com 27,7% dos votos. E o que eu gostaria de transmitir ao querido amigo Paulo Paim é que no item, dentro de recuperar a economia e construir a democracia, o item 1.12, está escrito aqui, presidente Paulo País, direito a uma renda básica para todos. Direito a uma renda básica para todos e cada um dos cidadãos, pelo mero direito de ser uma pessoa e, como mínimo, de receber o valor correspondente ao necessário para sair da pobreza, com o fim de possibilitar um nível de vida digno. A renda básica não substitui o estado de bem-estar, senão que trata de adaptá-lo a uma nova realidade socioeconômica. A substituição das prestações sociais condicionadas menores à quantia deste ingresso básico, o financiamento através de uma reforma progressiva do imposto de renda da pessoa física
e da luta contra a fraude fiscal. Ora, notem que os temas principais do item Recuperar a Economia são os seguintes: plano de resgate cidadão centrado na criação do emprego decente em todos os países do sul da Europa, auditoria cidadã da dívida, conversão do Banco Central Espanhol em uma instituição democrática para o desenvolvimento econômico dos países, do Banco Central Europeu, a criação de uma agência pública europeia de avaliação, a reorientação do sistema financeiro para consolidar um sistema bancário a serviço dos cidadãos, a recuperação do controle público nos setores estratégicos da economia, intercâmbio fluido e transparente da informação fiscal entre todas as administrações tributárias europeias e a obrigatoriedade para todas as empresas multinacionais e suas filiais de render contas de suas atividades em termos globais e conforme o que acontece em cada país, a perseguição e endurecimento das sanções de delito fiscal, a política tributária justa orientada para a distribuição da riqueza e a um serviço de um novo modelo de desenvolvimento, a aposta sustentada por uma modificação de um modelo produtivo mediante o desenvolvimento de um sistema de investigação, desenvolvimento e inovação de maior valor agregado e, finalmente, o direito a uma renda básica para todos. Há outros capítulos ainda, conforme eu mencionei, mas eu vou me ater a estes aqui, pedindo que possa o serviço taquigráfico depois colocar pelo menos os títulos e subtítulos dos itens de 2 a 6, traduzindo-os do espanhol para o português. Mas eu gostaria de acrescentar aqui outra boa nova para quem, como eu, tenho sido entusiasta da proposta da renda básica de cidadania. É o seguinte: a notícia de hoje que vem do Uruguai. As pesquisas indicam que Tabaré Vázquez vencerá as eleições no Uruguai com ampla vantagem neste próximo domingo. O candidato do partido governista Frente Ampla à presidência do Uruguai, Tabaré Vázquez, deverá ser eleito presidente no próximo domingo com, no mínimo, 14 pontos de vantagem sobre o opositor Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional, é o que revelam as pesquisas publicadas nesta quarta-feira, a última antes da votação. Os levantamentos feitos pelos institutos Equipos Mori e Cifra reafirmaram a ampla vantagem do ex-presidente Vázquez e as empresas consideraram que em seus relatórios que a vitória do candidato apoiado pelo atual presidente José Mujica é praticamente certa. Segundo a Equipos Mori, a chapa formada por Tabaré Vázquez e Raul Sendic tem 53% das intenções de voto, enquanto que a de Luiz Lacalle Pou e Jorge Larrañaga tem 37%, 16 pontos de diferença. Indecisos 5%, branco ou nulo 5%. E no primeiro turno das eleições realizadas há algumas semanas atrás, Tabaré Vázquez teve 47,9% dos votos válidos, enquanto Lacalle Pou conseguiu 30,9% e o candidato do Partido Colorado, Pedro Pordaberry, ficou com 12,9%. Mas o que eu gostaria aqui de também salientar, presidente Paulo Paim, é que, dentre as linhas programáticas para 2015 e 2020, do Movimento de Participação Popular, ou seja, da tendência política de Pepe Mujica, Tabaré Vázquez e
da esposa de Pepe Mujica, que é a nossa querida senadora Lúcia Topolansky, no item número 5 das linhas programáticas está escrito: a aprofundar as políticas sociais, descentralização da política e a participação dos cidadãos. E logo abaixo vem um item que diz: resta um salto grande das políticas sociais, integrando fatores econômicos que contribuam para diminuir as diferenças sociais. As políticas públicas sociais devem caminhar em direção a uma renda básica universal. Ou seja, da Espanha para o Uruguai, as boas notícias de como é que mais e mais movimentos populares passam a compreender a profundidade e os efeitos positivos que advirão da proposição da renda básica de cidadania. E eu quero aqui reiterar, eu estou no aguardo da possibilidade de um diálogo com a querida presidenta Dilma Rousseff a respeito da sugestão que eu formulei e que foi aqui apoiada pelos 81 senadores de todos os partidos, pelos 16 líderes dos partidos políticos no Senado Federal, em que todos subscreveram, assinaram a carta encaminhada em mãos por mim, a presidenta Dilma Rousseff, segundo a qual seria bom se ela constituir uma equipe de trabalho para justamente estudar as etapas previstas na Lei 10.835 de 2004, segundo a qual nós iremos gradualmente passar do programa Bolsa Família, que hoje, com muita eficiência, tem contribuído para erradicar a pobreza absoluta e melhorar a condição de vida da população, sobretudo mais carente no Brasil, mas até que cheguemos ao dia em que houver a renda básica de cidadania aqui aprovada por todos os partidos e senadores e também lá na Câmara dos Deputados. Mas já vão se fazer 11 anos desde o dia 8 de janeiro de 2004, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou esta lei. E senhor presidente, eu estou justamente então no aguardo de que possa a presidenta Dilma analisar a lista de 70 nomes dos mais eminentes especialistas e estudiosos dos programas de combate à pobreza, de transferência de renda, estudiosos do programa Bolsa Família, mas que compreendem as vantagens de como a renda básica de cidadania poderá significar uma elevação do grau de dignidade e liberdade para todos os seres humanos em nosso país. Eu quero aqui saudar a visita a nosso país do grande economista francês Thomas Piketty, autor do livro que tem tido extraordinária vendagem em todos os países do mundo, inclusive agora aqui no Brasil, denominado O Capital no Século XXI. Ainda ontem ele fez uma palestra na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e perante tantos economistas e André Lara Rezende, Paulo Guedes e outros, ele falou em inglês sobre como será importante realizar um desenvolvimento, mas observando que a renda do trabalho e a renda do capital têm tido dinâmicas bastante diferentes, e ele acreditou principalmente a dificuldade de acesso de grande parte da população
ao ensino superior de qualidade o avanço expressivo da desigualdade nos últimos 30 anos. Avaliou como preocupante o descompasso entre o ritmo de avanço da renda real das grandes riquezas, entre 6% e 7% ao ano em termos reais, de acordo com os dados retirados dos rankings da revista Forbes, e da renda do trabalho entre 1% e 2% ao ano. A desconcentração de renda não passa necessariamente pelo crescimento econômico. Há necessidade de políticas ativas de redução da desigualdade que priorizem o acesso universal a uma educação de qualidade, um sistema tributário progressivo e desenvolvimento do mercado de trabalho para melhor desempenhar este papel. Eu tenho a convicção de que será interessante perguntarmos ao Thomas Piketty também a sua avaliação sobre a proposição da renda básica de cidadania, porque ele já em escritos anteriores se manifestou favorável a esta proposição. Muito obrigado, senador Paulo Paim, e mais uma vez o meu abraço solidário, e que a causa do Aeros e de todos os que aqui esperam essa decisão seja efetivamente bem sucedida e complementada. Muito obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência quiser, eu posso presidir a sessão para que Vossa Excelência use da palavra.